Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Se você a tem aí de papel, você pode abrir. Se está no celular, então liga a Bíblia para acompanhar junto com a gente. Lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Um texto muito conhecido dos nossos corações, em que Jesus fala sobre a realidade do nosso coração. Lá no nosso campus, Campo Comprido, em alguns períodos em que a gente não está fazendo a nossa série de mensagens todos juntos, o pastor Michel tem nos dado uma liberdade para construir séries ali também, quando não estamos fazendo juntos. Séries que têm a ver com contexto local, de ministração local. E Deus nos tocou nos últimos 8 domingos a ministrar sobre dores da alma, coisas que acontecem no nosso coração. E que Deus é o maior interessado em curar, em trazer cura para o nosso coração. E uma dessas mensagens que a gente trouxe ali, essa mensagem também que Deus tem tocado no meu coração, para trazer ao seu coração nessa noite. Falando sobre o poço das incertezas, o problema da ansiedade, que muitas vezes nós temos no nosso coração. E se você achou aí os versículos, eu quero ler junto com você, Mateus 6, a partir do verso 25. Diz assim: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas, ou numa tradução que você conhece, basta a cada dia o seu mal. É muito interessante a gente pensar em alguns lugares do mundo que são os lugares mais visitados da Terra. Se você for curioso, igual eu, existe um site chamado Eu Amo Listas, é isso mesmo? E lá nesse site você vai encontrar quais são as 3 cidades mais visitadas do mundo. E eu fui lá, tive essa curiosidade para saber quais são os 3 lugares mais visitados do mundo. Primeiro, Dubai, nos Emirados Árabes, com 16,8 milhões de turistas todos os anos. Em segundo lugar, eu me surpreendi com uma cidade chamada Antalya, na Turquia. Ela recebe 16,5 milhões de turistas todos os anos. Terceira cidade mais visitada, a cidade que talvez você já imaginasse que estivesse na lista. Qual é a cidade? Paris, na França, 15,5 milhões de turistas todos os anos passam pela cidade de Paris. E para mim, na verdade, todas estas estatísticas estão erradas. Todas essas estatísticas estão erradas. Sabe por quê? Porque existe um lugar que não está nessa lista, que é visitado diariamente por bilhões de pessoas. Isso mesmo. Todos os dias, algumas pessoas visitam esse lugar. O lugar mais visitado da Terra não é Antalya, não é Dubai, não é Paris. A cidade mais visitada do mundo se chama o Fundo do Poço. Todo mundo, em algum momento da sua vida, já esteve no fundo do poço. E é uma cidade unânime, porque se nós chegamos à adolescência, à juventude, à fase adulta, em algum momento nós vamos visitar, sim, o fundo do poço. E a vida moderna, ela nos coloca assim, a bordo de uma companhia aérea.
as linhas aéreas incertezas. E todos os dias eles promovem lá uma passagem aérea para o fundo do poço. Todos os dias, quando o nosso coração ele é movido pela ansiedade das coisas que nos rodeiam, pelo medo das opressões, das coisas que nós vemos ao nosso redor, e o nosso coração se enche de ansiedade, nós pegamos essa passagem aérea diretamente para o fundo do poço. E os voos eles são constantes. Não importa o quanto a gente venha tentar manter o controle, as turbulências elas vêm. Às vezes é uma notícia inesperada que nos tira o fôlego, outras vezes é a pressão diária que nos empurra cada vez mais para baixo. E nesses momentos parece que o avião das nossas vidas está em queda livre, sem piloto, sem direção e sem esperança de pouso seguro. Sabe, baseado nesse lugar mais visitado da terra, uma escritora escreveu um livro sobre isso, Fundo do Poço, lugar mais visitado do mundo. E um trecho que me chama muito a atenção desse livro é o seguinte: todo dia eu dou uma chegadinha no fundo do poço, antes mesmo de me levantar da cama. E sabe o que acontece? É o meu próprio smartphone que me convence do meu fracasso. Eu não sei como é que você acorda todos os dias, mas possivelmente quando você acorda, a primeira coisa que você pega é o seu celular. E aí você começa a olhar as redes sociais e já pela manhã você começa a rolar o feed lá da sua rede social e você começa a ver algumas imagens de pessoas que aparentemente, não que sejam, mas aparentemente são mais ou têm mais sucesso do que você. E aí antes de levantar da cama, o seu coração já se angustiou. Essa escritora ela continua, ela diz assim: se sair da cama já é difícil, depois de uma noite colocando o trabalho em dia, uma barriga negativa desfila diante dos meus olhos para me lembrar que será em vão qualquer esforço na academia. E aí, aquela pessoa que consegue ter um sucesso melhor, inclusive no corpo, e ela diz: assistir ao sucesso alheio logo pela manhã é a tortura perfeita para me comunicar que eu não venci na vida. O quanto isso é verdade na nossa vida. A gente olha para os outros, olha para as coisas que os outros possuem, principalmente com o advento das redes sociais. Isso tem atrapalhado muito a nossa vida. E a gente quer tentar, olhando para as outras pessoas, olhando para o sucesso alheio, olhando para essa aparência de sucesso que às vezes nem é verdadeira, o nosso coração se angustia, sente uma pressão de que nós muitas vezes precisamos ser iguais àquelas pessoas. E aí no meio de tudo isso, a gente vai tentar fazer de tudo para que as equações da nossa vida estejam todas resolvidas. Para que as equações do equilíbrio da nossa vida estejam todas resolvidas, muitas vezes na força do nosso braço. Só que aí a gente descobre o seguinte: independente da imagem que as pessoas passam para a gente, nós não temos o controle. Nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos o controle das situações. Nós não temos o controle das coisas que acontecem. O pastor Tim Keller fala isso num de seus livros. Ele diz assim: não importa quais cuidados tomemos, quão bem nos organizemos por uma boa vida. Não importa quão duro nós trabalhemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis, com amigos e família e bem-sucedidos em nossa carreira, alguma coisa inevitavelmente vai dar errado. Em algum momento da sua vida, alguma coisa vai dar errado para provar que você não tem o controle. E Jesus fala nesse texto sobre essa ansiedade e muitas vezes o medo que domina o nosso coração. E a gente pode tentar definir esse sentimento. O pastor David Cornfield, num de seus livros, diz que o medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. O medo é isso que vem na nossa garganta, que nos sufoca. A ansiedade é o excesso de futuro no nosso coração, que muitas vezes faz com que a gente fique sufocado pelos cuidados da vida. Outro autor diz que é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação, temor, que é acompanhada de elevada agitação física. A mão começa a suar, você vê determinadas situações da tua vida e aquilo começa a te agitar fisicamente, o teu corpo sente,
E aí ele diz, a ansiedade pode surgir em resposta a algum perigo identificável, ou pode ser uma reação, uma ameaça imaginária ou desconhecida. Eu queria que você guardasse essa palavra. Nas duas definições ele coloca a palavra ameaça. E também, mais uma citação do DSM-5, que diz, medo é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. O que ele está dizendo? Que o medo é real. Sabe quando que vem o medo ou quando que acontece o medo? Eu vou usar um exemplo aqui, eu não sei se você já teve oportunidade, eu não tive, tá? Porque existe um combinado lá em casa que eu não vou saltar de paraquedas. Nunca vou saltar de paraquedas na minha vida. Mas talvez você já teve essa oportunidade. E aí, quando você pensa em chegar na beirada ali do avião para saltar de paraquedas, você olha para aquela altura, você olha para o teu instrutor junto com você vai para a beiradinha e você pensa, não vou saltar, porque vai que esse negócio não abre, né? Isso é um medo real, é verdade, vai que aquele negócio não abre. E a gente se espatifa lá no chão, mas sabe o que acontece? A maioria dos medos que a gente tem, e que nessa definição fica claro para a gente, que é ansiedade. Ansiedade e medo são sinônimos, só que ansiedade é um medo que a gente tem do futuro. Ansiedade é uma ameaça imaginária. Nada está acontecendo, mas lá na sua cabeça você já está projetando lá no futuro o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano Z, para tentar resolver as equações da sua vida. E sabe o que isso faz? Te esgota. Isso faz com que a sua vida ela venha se esgotar completamente a tal ponto de você colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir. E é interessante a gente pensar em algumas coisas. Primeiro, a ansiedade normal. Existe uma ansiedade que é normal. A ansiedade normal é uma resposta natural do corpo, da mente, diante das situações que envolvem desafios, incertezas, possíveis ameaças. Eu tenho uma apresentação para fazer amanhã, eu vou ter que falar em público. Uma ansiedade que vem no coração como resposta a algo normal que vai acontecer. Existe uma ansiedade que é patológica, uma forma de ansiedade que vai além da resposta natural, funcional da nossa vida, aos desafios da vida, e ela interfere significativamente na capacidade de uma pessoa viver de maneira plena e saudável. E sobre esse tipo de ansiedade, existe um alerta aqui para o nosso coração. Se algo está acontecendo na sua vida que tira a sua funcionabilidade, sua capacidade de funcionar, de fazer as coisas do seu dia a dia, talvez você precise de ajuda e não hesite em procurar uma ajuda especializada. Mas diante de tudo que a gente está falando e diante do texto que a gente leu, há um terceiro tipo de ansiedade, que é a ansiedade que a gente quer tratar aqui nessa noite, que é o pecado de ansiedade. E é por isso que eu coloquei entre aspas, porque talvez não seja um pecado tão grande assim, ou talvez possa ser definido como um pecado, mas é uma ansiedade pecado ou um pecado de ansiedade, que são as preocupações excessivas com as coisas da vida, que deixa de confiar no amor, no poder e na fidelidade de Deus. Se a palavra central da ansiedade é ameaça, eu quero te perguntar nessa noite, o que faz você se sentir ameaçado? O que faz você perder uma noite de sono? O que faz você se sentir oprimido a tal ponto de tentar planejar, de tentar resolver e usar todas as suas forças, na verdade, para ficar angustiado e talvez de um problema que não vai ser resolvido pela tua mão? E a gente começa a entender o que Jesus tem para nos ensinar com relação a tudo isso. O que Jesus tem, o que o mestre tem para falar para o nosso coração. Eu sei que não é Jesus de verdade, ele é o Jesus The Chosen, eu sei disso, tá? Mas a ideia aqui é só para ilustrar o que Jesus tem para ensinar para o nosso coração sobre a ansiedade que nos angustia, sobre o medo que nos oprime. Quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que a gente pode aprender sobre ele é: Deus já está no seu futuro. Eu sei que tem pastores que fazem isso e muitas pessoas não gostam, mas essa noite eu não costumo fazer, mas eu vou fazer. Vou pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: Deus já está no seu futuro. Pode falar para ela. Deus já está no seu futuro. Deus já está no seu futuro. Mateus 6:25 vai dizer: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida,
quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. A gente vive num tempo marcado, sim, por grandes incertezas. E todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai enfrentar preocupações sobre o futuro, sobre a saúde, sobre as finanças, ou até mesmo sobre as relações familiares. É natural a gente se preocupar com o que a gente vai comer. É natural a gente se preocupar com o que a gente vai vestir. E essas são necessidades essenciais para a nossa sobrevivência. No entanto, Jesus, lá em Mateus 6,25, ele nos convida a uma maneira diferente de viver. Uma vida livre das preocupações excessivas. Esse contexto da proibição, não se preocupem, começa com uma afirmação. Por isso eu digo a vocês, o próprio Jesus falando para o nosso coração, não se preocupem. A palavra preocupação aqui não se refere a uma atenção normal que nós damos às necessidades da vida. Ele fala sobre um exagero, sobre um tipo de ansiedade paralisante, descontrolada, que consome muitas vezes a nossa mente e o nosso coração. Quando Jesus fala nesse texto, ele não está negando a importância das necessidades materiais. Ele sabe que precisamos de comida, ele sabe que a gente precisa de bebida, ele sabe que a gente precisa de roupa para viver, mas ele está nos alertando sobre o perigo de permitir que essas preocupações dominem os nossos pensamentos. A vida que Deus nos deu é muito mais importante do que essas questões materiais. E é como se ele estivesse fazendo um contraste diante daquilo que a gente se preocupa, que é terreno, quanto àquele que nos deu a vida. E ele está dizendo, não é mais importante a vida que você recebeu de Deus, ou até, se ele pudesse dizer aqui de uma outra forma para nos alertar, não é mais importante o Deus que te deu a vida do que as coisas que você precisa na vida. Então, por que você está se preocupando? Ele está dizendo, a nossa preocupação, ela é fútil, não acrescenta nada à nossa vida, e na verdade, ela nos rouba a paz, ela nos rouba a alegria, ela nos rouba a saúde. Sabe, pastor Max Lucado, no livro O Fim da Ansiedade, ele fala sobre a ansiedade de uma forma muito tremenda. Ele diz, a ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo, e se? Quando a gente é assolado pela ansiedade, vem várias perguntas no nosso coração, e se? E a gente começa a projetar e se. E ele diz, e se eu não fechar a venda? E se eu não receber o bônus? E se não pudermos comprar os aparelhos para os dentes das crianças? E se meus filhos ficarem com os dentes tortos? E se os dentes tortos impedirem que eles tenham amigos, uma carreira ou um cônjuge? Sabe, ele termina esse trecho dizendo o seguinte, que talvez um dia a gente projete tanto essa ansiedade, que a gente vai imaginar os nossos filhos mendigando, colocando uma plaquinha assim, olha, os meus pais não se preocuparam com o meu aparelho dentário, por isso hoje eu sou um mendigo aqui, eu estou pedindo. Sabe o que é isso? Algo que a gente tem no coração e que a gente projeta, e há uma estatística que diz que 90% dessas projeções não vão se cumprir, não vão acontecer. E sabe o que a gente faz? A gente gasta tempo, saúde, energia, noites de sono com todas essas perguntas na nossa mente e no nosso coração. A grande questão nesse texto que Jesus está dizendo é, será que você tem confiança em mim? Ou melhor, será que Deus é suficientemente grande e capaz de cuidar da minha vida? E sabe como é que isso se manifesta no nosso dia a dia? Através de conceitos. Quer ver se eu perguntar para você algumas características de Deus que a gente chama de atributos? Talvez você vai saber definir perfeitamente o que é um atributo de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente. Você sabe o que é o conceito de onipotência? O que diz o conceito de onipotência? Deus é o Todo-Poderoso. Deus tem o poder nos céus e na terra. Sabe o que acontece? A gente sabe intelectualmente disso. Mas muitas vezes esse conceito não desce para o nosso
coração para a nossa vida e para o nosso dia a dia. A gente sabe que Ele é onisciente, olha a capacidade de Deus de saber o que a gente vai falar antes que a gente fale, de saber o que a gente vai pensar antes da gente pensar. Nós sabemos que Deus é onipresente, Ele tem a capacidade de se manifestar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente sabe que Ele é eterno, que Ele não teve um começo e Ele nunca vai ter um fim. A gente sabe que Ele é imutável, que nós mudamos, mas que Ele não muda. Só que sabe o que acontece na nossa vida? Apesar de sabermos esses conceitos, não aplicamos esses conceitos na nossa vida. E quando sabemos o conceito e não aplicamos, na verdade nós estamos duvidando da capacidade de Deus em cuidar de nós. E muitas vezes, através da nossa ansiedade, nós estamos dizendo: será que Deus é grande o suficiente para cuidar de mim? Tudo bem, Deus é grande, Ele é onipotente. Mas será que Ele é o Todo-Poderoso que vai cuidar da minha vida? E nesse texto Jesus está dizendo: deixa a preocupação de lado, se entrega, se lança no colo de Deus para que Ele possa cuidar da tua vida. E Ele é o Deus que vai cuidar de todas as coisas, independente das circunstâncias ruins que nós venhamos enfrentar. Deus é capaz para cuidar da sua vida. Deus é capaz para cuidar da sua família. Deus é capaz de cuidar de todas as equações que você não consegue equilibrar. E ainda que você ache que não saiu do jeito que você queria, ou da resposta como você queria, ainda assim Deus continua sendo todo-poderoso na sua vida, que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é: deixe Deus abrir os seus olhos. Deixe Deus abrir os seus olhos. Você consegue falar para a pessoa que está aí do seu lado, fala para ela assim: deixa Deus abrir os seus olhos. Mateus 6:26 vai dizer, o próprio Jesus dizendo: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ele está dizendo: olha, eu quero fazer para você um convite à contemplação. Eu quero que você enxergue de verdade, não apenas veja. Enxergue de verdade. O meu convite para você é um convite de contemplação, para dizer: sai lá no teu quintal e olha para o céu. Olha para as coisas que estão acontecendo agora. Observe as aves do céu. Deixe Deus abrir os seus olhos. Sabe o que acontece quando a gente fizer essa observação? A gente vai entender claramente que elas não estão preocupadas, porque instintivamente, através do seu canto, através do seu voo, elas estão louvando e glorificando a Deus, cumprindo o seu propósito para que elas foram criadas, que é glorificar o próprio Deus, e instintivamente elas confiam. Mas você vai dizer: mas a ave do céu não tem um financiamento do carro para pagar. A gente sabe. A ave do céu, ela não tem a faculdade do filho para pagar. Eu sei disso. Mas esse convite de Jesus, em especial, para esse convite de contemplação, é para que a gente comece a olhar para o lugar certo. Mateus 6:28 vai dizer: por que vocês se preocupam com roupas? De novo, o olhar. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ele diz: primeiro, observem as aves do céu. Depois, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham. Você já viu um lírio do campo preocupado se ele vai ter um iPhone 16? Não, ele não está preocupado se ele vai ter um iPhone 16. Sabe o que ele está preocupado em fazer? Glorificar a Deus, como criatura de Deus. Glorificar a Deus em todos os sentidos, glorificar a Deus com as suas folhas, glorificar a Deus com o seu perfume. Sabe o que acontece? Muitas vezes porque o nosso coração se enche de ansiedade, porque o nosso olhar está no lugar errado. O nosso foco está no lugar errado.
Muitas vezes a gente olha para as coisas que estão ao nosso redor e por isso a gente se angustia. A gente olha para as coisas que a gente acha que deveria ter e não tem. A gente acha ou olha, observa as coisas ou as pessoas ou a vida que a outra pessoa tem e acha que deveríamos ter também. O nosso olhar muitas vezes está direcionado para o lugar errado. E ao invés muitas vezes de agradecermos a Deus pelo que temos, nós muitas vezes nos lamentamos por aquilo que a gente não tem. E no nosso tempo, principalmente, o nosso coração é instigado a nunca ser satisfeito, a nunca ser contente. E quanto menos contente, menos gratidão. Quanto menos contente, mais ansiedade. Quanto mais insatisfação, mais ansiedade no nosso coração. Porque a gente está olhando e dizendo, eu não possuo isso, eu não tenho aquilo outro. Quando o nosso olhar deveria estar concentrado em Deus. E sabe, quando a gente visita o fundo do poço, tem algumas revelações do fundo do poço. O fundo do poço é o lugar mais profundo para a gente estar. Não tem onde mais você descer. Você já chegou do limite quando você chega ao fundo do poço. Não tem como descer mais quando você chega no fundo do poço. E quando a gente está no fundo do poço, não existe outra alternativa para sair de lá, a não ser olhar para o alto, olhar para cima, focalizar o nosso olhar naquilo que realmente importa, como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, eu levo os meus olhos para o alto, porque é de lá que vai vir o meu socorro. Sabe o que acontece quando a gente visita o fundo do poço? Ao invés de a gente olhar para cima, a gente quer resolver a nossa vida e talvez a gente comece a dizer, puxa, tá legal aqui, eu vou colocar uma cama, uma televisão para morar aqui no fundo do poço. Mas para a gente sair do fundo do poço, a gente vai precisar olhar para cima. A escritora Corrie ten Boom, ela tem uma frase que impacta o meu coração. Ela disse, se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Se você olhar para si mesmo, você ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Hoje, Jesus está te convidando a mudar o foco do seu olhar. Não simplesmente para aquilo que você deseja, mas para aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Porque muitas vezes os nossos olhares estão sobre os nossos desejos. Mas Deus não tem compromisso com os seus desejos. Deus tem compromisso com as suas necessidades. E na palavra dEle, através da palavra dEle, Ele está dizendo, eu cuido de você em todo o tempo. Olha para cima, olha para o alto, para que o teu coração seja curado da ansiedade. Terceira coisa que a gente aprende nesse texto, terceira e última coisa, e eu quero orar com você. Viva um dia de cada vez. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. A palavra de Deus está dizendo lá em Mateus 6, do 31 a 34, portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Sabe o que vai acontecer na sua vida se você projetar lá no seu futuro, focar no seu futuro, o seu coração vai se encher de ansiedade. E deixa eu te dizer, não vai resolver absolutamente nada, zero dos seus problemas. Nosso coração se enche de futuro e automaticamente o nosso coração fica angustiado. E aí sabe o que vai acontecer? Tem coisas que você vai precisar resolver amanhã. Tem coisas que você vai precisar resolver durante esta semana. E ao invés, muitas vezes, de nós entregarmos isso nas mãos de Deus, nós já começamos a pensar no que nós vamos fazer. Ou como nós vamos fazer. Mas deixa eu te contar uma novidade para você, se você ainda não sabe. Por mais que você tente resolver aquilo que precisa ser resolvido hoje,
amanhã vai ter um mal novo que você não projetou e que você nem sabe que vai acontecer. Aí depois de amanhã, lá na terça-feira, você está pensando em coisas que você precisa resolver do seu jeito e daqui a pouco você é surpreendido por um mal diferente. É isso que Jesus está dizendo. A cada dia basta o seu próprio mal. E se você é alguém que está vivendo realmente nessa vida, você já foi assolado muitas vezes por alguns males que muitas vezes envolvem o nosso coração. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Por isso mesmo, você não tem o futuro. O futuro ainda não existe. E você também não tem mais o passado. O passado também não existe mais. Ele passou. Sabe o que você tem? Você tem o hoje. Você tem o presente. E sabe o que Deus faz todos os dias na sua vida? Quando vira um novo dia, quando um novo dia nasce, Deus deposita na sua conta de vida 24 horas para você viver. Você não tem 36, apesar de que a gente gostaria que alguns dias tivessem 36 horas. A gente não tem 48 horas, a gente só tem a certeza de um dia de cada vez e a gente só tem o presente. E com isso eu não quero dizer para você que você não tem que se preocupar com o futuro. Claro que tem. Não estou falando aqui, viva como se não houvesse amanhã, não se prepare para o seu futuro. Não é isso que Jesus está dizendo. A gente sabe o que nos espera no futuro e a gente pode sim antever algumas coisas, mas Ele não quer que o nosso coração esteja ali nessas coisas, e se preocupe com isso. E aí o convite dele para a nossa vida é: viva um dia de cada vez. Quando eu lembro desse texto, eu lembro de outro, que é Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Eu lembro de outro verso, está lá em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. O convite de Deus para nós nessa noite, para que a gente possa ser curado desse medo e dessa ansiedade terrível que muitas vezes quer dominar a nossa alma, é a entrega. Sabe o que é entrega? Entrega é quando eu decido conscientemente entregar a minha vida e a minha vontade aos cuidados de Deus. E num determinado momento em que eu for encorajado a pegar de novo, eu preciso lembrar que eu entreguei, que eu coloquei no altar de Deus. Você crê que Deus fala de todas as formas? Eu creio. Primeira coisa que Deus usa para falar no nosso coração é a palavra. Essa é a base da nossa vida. Mas eu creio que Deus pode falar usando as circunstâncias. Deus pode falar usando pessoas, muitas vezes, para o nosso coração. E você crê que Deus pode usar as circunstâncias para falar ao nosso coração? Eu creio. Sabe, uma vez, para a gente concluir, eu estava lá no Beto Carreiro. E aí eu não estou ganhando nada, tá? Para falar do Beto Carreiro, deixar bem claro que não estou ganhando royalties nenhum para falar do Beto Carreiro. E a gente estava lá, numa das vezes, com a equipe da juventude, não era nem o One ainda. Faz tempo isso, Thalita, Tiago. Faz tempo isso, hein? E aí a gente foi num brinquedo, que é o brinquedo que eu mais gosto lá, que é a Big Tower. Todo mundo tem medo desse brinquedo, né? É o brinquedo que eu mais gosto. E aí eu, pastor Tiago, acho que a gente foi umas 4, 5 vezes. A gente entrava e saía, ia na fila de novo e voltava, ia na fila de novo. E a sensação é maravilhosa, porque parece que o teu cérebro fica grudado lá em cima, você só recobra a consciência quando você está aqui embaixo, né? Sabe, eu estava ali naquele brinquedo, num momento muito difícil da minha vida, lutando contra a ansiedade que envolvia o meu coração naquele momento. E aí, no momento em que eu estava no brinquedo, veio algo no meu coração da parte de Deus mesmo. Não tem como não estar naquele brinquedo, naquele momento. Não tem como não estar ali. Não, eu vou dormir agora, um sono aqui, vou dar uma cochilada. Não tem como cochilar. Ou você está 100% ali, ou você não está.
E aí, no momento em que aquele brinquedo desce, eu tenho a clara sensação da voz de Deus falando comigo, dizendo: olha, eu queria que sempre na sua vida você estivesse assim. Eu queria que você estivesse 100% presente em tudo que você faz. Sabe por quê? Porque a ansiedade enche o nosso coração. E a gente está com o pensamento tão focado no futuro que muitas vezes a gente não está ali. A gente está com a nossa família, mas a gente está 50% do tempo pensando nos problemas que precisam ser resolvidos. Com o coração cheio de ansiedade. A gente está com os nossos amigos e aí 50% do nosso pensamento está fora dali. Parece que a gente se desconecta nas coisas que a gente tem para resolver. E deixa eu dizer, nem você e nem as pessoas que estão ao seu redor merecem isso. Sabe, para você que é pai de família, muitas vezes tem uma carga de coisas para resolver, assim como eu tenho. Muitas vezes a gente está ali com a nossa família, mas na verdade a gente não está. Nosso coração está longe dali, pensando nas coisas que precisam ser resolvidas. Deixa eu te dizer, a sua esposa não merece isso. Seus filhos não merecem isso. Eles precisam de você ali 100% presente. Para você que é mãe e tem um monte de coisas para resolver. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, você trabalha fora? Eu falo que a minha esposa trabalha dentro. Eu tenho tanta coisa para resolver. Ela não trabalha fora, ela trabalha dentro e trabalha muito para dar conta de todas as coisas, de todas as equações da família. Para você que é mãe, e muitas vezes a ansiedade enche o teu coração. Deixa eu dizer, seu esposo, sua família, seus filhos não merecem um coração cheio de ansiedade que te faz sair do presente para estar numa outra dimensão naquele momento. Não merece. E o convite de Jesus é assim: viva um dia de cada vez, viva o presente, 100% presente. Sabe como é que Deus tem trabalhado essa questão da ansiedade? Porque eu vou dizer aqui, vou manifestar a minha vulnerabilidade. A gente faz isso lá no CR, Celebrando Restauração. A gente fala sobre as nossas lutas. Eu luto contra a ansiedade. É verdade. Muitas vezes o meu coração precisa relembrar essa mensagem aqui. Essa mensagem fica consciente no meu coração quase todo dia, lembrando que eu tenho que entregar. E aí eu vou diante de Deus e eu forço o meu coração a entregar, na consciência de que eu não vou resolver nada, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo inteiro, esse Deus está cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está nesse momento. E eu sempre peço para você fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente não vê a movimentação que está ao redor, a gente enxerga apenas nós mesmos e aquilo que Deus ministrou. Quando você fecha os olhos, é você e Deus, e aquilo que Ele falou no seu coração. E talvez você aqui seja ou esteja numa situação como eu já estive, de profunda ansiedade, angústia na alma, de não conseguir entregar. Mas nessa noite, o Senhor te desafia mais uma vez a entregar todas as equações da sua vida para Ele resolver. Sabe o que eu queria que a gente fizesse? Toda a palavra de Deus, quando a gente prega, ela é responsiva. Como assim? Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, nós precisamos responder a ela. Quando nós ouvimos, nós precisamos tomar uma decisão, que é o que eu vou fazer com essa palavra. E a decisão que você precisa fazer nessa noite, diante dessa palavra, não é nem a oração do meu coração, mas o desejo de Deus, que é o maior interessado em lidar com os sentimentos da sua alma, é a entrega.
E eu queria convidar hoje corações aflitos, angustiados para entregar. E sabe, sair daqui hoje com a paz de Deus que excede todo entendimento. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos o meio da graça do Senhor. Eu entrego, Filipenses 4:6, através da oração, da súplica, é causa, mas existe um efeito no nosso coração. Depois que nós entregamos, a paz de Deus que excede todo entendimento vem sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. E hoje é dia de você sair daqui nessa noite abraçado pela paz de Deus, abraçado pelo amor de Deus, dizendo: Senhor, eu entrego, eu não sei resolver. Uma das orações que eu mais tenho feito nos últimos tempos é: Senhor, resolve para mim, eu não sei resolver. Senhor, resolve para mim, eu não consigo resolver, eu não sei resolver, eu não sei a estratégia para resolver isso, Senhor, mas resolve para mim. Sabe, quando a gente entrega e confia plenamente, Deus traz as suas respostas para o nosso coração. E como resposta a essa palavra de Deus no teu coração, se você entende o Espírito Santo falando com você, a palavra de Deus pede uma mudança de posição. E essa mudança de posição vai ser expressa, sabe como? Com você ficando de pé no seu lugar e dizendo: Senhor, eu preciso do teu toque. Se você quer entregar nessa noite, fica de pé no seu lugar dizendo: Senhor, eu quero entregar. Eu não quero sair daqui com todos os fardos da minha alma. Eu preciso entregar. Eu quero entregar. Eu não quero sair, eu não quero perder a oportunidade mais uma vez de colocar tudo nas tuas mãos e experimentar o Senhor cuidando da minha vida, da minha alma. Queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque hoje nós somos encorajados pelas palavras do Mestre a entregar. Sabendo, Pai, que nós temos uma garantia. O Senhor está dizendo na tua palavra que o Senhor vai cuidar de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra esteja aplicada, cravada nos nossos corações, Pai. Que nós venhamos sair daqui na certeza de que o Senhor tem tudo sob controle, que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida, Pai. Abençoa cada coração, visita cada coração aqui nessa noite, Pai. Eu quero te pedir, enche cada coração aqui com a tua paz, Senhor. Derrama da tua paz, a paz que vem do alto, a paz que vem dos céus, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua paz na entrega, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Pai, inundados pela tua paz, pelo teu amor, na certeza de que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso, Pai. Assim oramos e entregamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém.